Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Marcelo e na aula de hoje vamos continuar falando sobre interpolação. Nomeadamente, vamos falar aqui a respeito do método da interpolação de Newton. Vamos começar relembrando a fórmula de Newton, polinômio interpolador de grau n, Pn de x é dado pela diferença dividida de ordem 0 de y0, mais a diferença dividida de ordem 1 de y0 vezes x menos x0, mais a diferença dividida de ordem 2 de y0, x menos x0, x menos x1, e assim por diante, até a última diferença dividida de ordem n, e tudo isso multiplicado por x menos x0 até x menos x de n menos 1. Assim como a gente fez lá no método de Lagrange, vamos reescrever essa fórmula, o polinômio interpolador de Newton, em um formato que fique mais fácil para a gente construir o nosso algoritmo. Eu vou deixar isolado aqui a diferença dividida de y0 e agora sim eu vou incluir o somatório dos nossos termos. Então a gente está somando esse termo aqui com esse outro termo aqui e assim por diante. Vamos fazer primeiramente esse somatório aí. Então teremos somatório. Perceba que em todos os somatórios a gente está fazendo a diferença dividida de y0, a ordem vai aumentando. Então teremos diferença dividida de y0. E bem, a ordem começa em 1, depois vai em 2 e assim por diante até n. Então vamos fazer aqui o i começando de 1 até n, e a nossa diferença dividida será simplesmente a diferença dividida de ordem i, ok? Em seguida, isso multiplica esse termo que a gente percebe que é um produtório, né? Então, vamos construir o produtório para esses termos que aparecem multiplicados pelas diferenças divididas, certo? Então, tudo isso vezes um produtório. E bem, o produtório a gente nota que é da forma x menos x. Vou colocar já aqui o j e vamos discutir aqui onde é que o j começa e onde é que o j termina. Bem, perceba que todos eles começam de x menos x0, né? X menos x0. Então, com certeza, o nosso j tem que começar de 0. E vai até onde? Bem, na diferença dividida de ordem 1, a gente vai até o x0. Na diferença dividida de ordem 2, a gente vai até o x1. Na diferença dividida de ordem i, a gente vai até i menos 1. Ok, pessoal? Então, essa fórmula aqui vai ser a fórmula que a gente vai implementar no nosso Silab. Então, mais uma vez, esse for do somatório nos sugere, esse somatório nos sugere um for e esse produtório nos sugere outro for, ok? Então, vamos, por enquanto, fazer de conta que os elementos da diferença dividida estão calculados. Vamos fazer o nosso algoritmo e, em seguida, a gente comenta como é que a gente vai construir essas diferenças divididas, ok? Vamos lá começar a fazer o nosso algoritmo, como sempre, pelo cabeçalho. A gente já andou discutindo na interpolação de Lagrange como é que funciona o cabeçalho de uma função interpoladora. Então, a gente já sabe que ele vai retornar um determinado valor, que é a avaliação do polinômio interpolador. O nome da função vamos chamar de Newton. Cuidado aí se você estiver rodando a função de achar raízes do método de Newton, cuidado para as duas não terem o mesmo nome. Então, o método a interpolação de Newton vai receber aqueles dois vetores com os pontos e o ponto Pzinho, no qual a gente está interessado em saber o valor do polinômio interpolador. Como sempre, vamos começar descobrindo quantos pontos a gente está trabalhando. Então, length de x. E vamos lá fazer os nossos somatórios e produtórios. Perceba que o nosso somatório, dessa vez, vai iniciar não com 0, mas com esse primeiro termo aqui, que é a diferença dividida de ordem 0 de y0, certo? Lembrando que essa diferença dividida aqui nada mais é do que
o termo y0. Então, o nosso somatório S vai ser igual ao primeiro y, lembrando que aqui no Silab o primeiro índice vale 1. Vamos fazer agora o nosso for i igual a 2 até n. Por que i igual a 2 se aqui o nosso i começava de 1? Exatamente porque no Silab o primeiro índice vale 1, então todos os nossos fors aqui vão ser incrementados de 1, certo? Então, aqui a gente vai fazer o nosso produtório. Vamos dizer que o nosso produtório inicialmente vale 1 e for j igual a 1 até i menos 1, m é igual a m vezes... Aqui eu já vou colocar direto o pezinho, a gente já mostrou que esse x é esse pezinho aqui, né? Lá no interpolação de Lagrange, pezinho menos x de j. Podemos encerrar o nosso produtório e vamos agora realizar o nosso somatório. Então, S é igual a S, mais aqui viria o termo da tabela da diferença dividida, que a gente ainda não possui. Então, vou colocar assim, diferença dividida de ordem i de y0 vezes o nosso m, certo? O end do nosso somatório e aqui embaixo o nosso end function. Isso encerra praticamente o nosso código do método de interpolação de Newton, com o detalhe que a gente ainda não calculou esses rapazes aqui, as diferenças divididas. O que a gente vai fazer é, antes de iniciar os nossos somatórios, nessa linha aqui, a gente vai calcular as diferenças divididas. Então, eu vou gerar uma tabela de diferenças divididas. A gente vai chamar um método que calcula essa tabela, vou chamar de calcula tabela de diferenças divididas. E essa tabela, o cálculo dessa tabela tem que receber os nossos pontos x e y para poder calcular a tabela. Em seguida, o que a gente vai fazer é utilizar essa tabela aqui, certo? Lembrando que a gente utiliza sempre os primeiros elementos da nossa tabela. Então, aqui seria a nossa tabela de diferenças divididas e vamos acessar sempre a primeira linha, e vamos andando apenas nas colunas, certo? Então, perceba que o nosso i começa de 2, isso seria a diferença dividida de ordem 1. Lembrando que se eu colocasse aqui tabela de diferença dividida de 1,1, seria a diferença dividida de ordem 0. Quando a gente for construir a nossa tabela de diferença dividida, vai ficar claro porque aqui tem que ser esse i, ok? Então, isso encerra o algoritmo do método de Newton, faltando agora a gente construir esse métodozinho, calcula a tabela de diferenças divididas, ok? Antes de fazer o nosso algoritmo para calcular a tabela de diferenças divididas, vamos relembrar como é que a gente calcula isso na mão. Então, está aqui um exemplo de tabela de diferença dividida. A gente deve ter os pontos x e os pontos y. E temos aqui como é que você procede no cálculo da tabela de diferença dividida. Lembrando que a diferença dividida de ordem 0 são os próprios pontos y, certo? Então, a primeira coluna da nossa tabela de diferença dividida é o próprio y. A tabela em si vão ser apenas esses valores aqui. O x está aqui só para ajudar a gente a visualizar como é que se constrói a tabela, mas a tabela mesmo é só essa que está aí em verde.
Então, o primeiro elemento da nossa tabela diferença dividida a ser calculado seria a diferença dividida de ordem 1, de y0. Isso vai ser o y1 menos o y0 dividido por x1 menos x0. O segundo elemento é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E assim por diante, né? Indo para a diferença dividida de ordem 2, seria a diferença dividida de ordem 1 de y1, que eu chamei de b, menos a diferença dividida de ordem 1 de y0, que eu chamei de a, ou seja, esse menos esse, tudo isso dividido por x2 menos x0. Perceba que se a gente está na diferença dividida de ordem 2, a gente pula aqui um elemento, né? Começa do x2 menos o x0. E assim por diante. O que a gente vai fazer aqui é escrever como é que a gente consegue calcular um elemento, o próximo elemento da tabela em função dos elementos da coluna anterior. Então, por exemplo, vamos escolher esse elemento aqui. Como é que ele é calculado? Esse elemento ele é calculado pegando-se os elementos, a diferença entre os elementos da coluna anterior, um da mesma linha que o elemento que a gente quer calcular, o outro da linha abaixo, e depois dividindo pela diferença entre o x da mesma linha do elemento que a gente quer calcular e do elemento abaixo, andando aqui o número, a ordem da diferença dividida, certo? Então, de forma genérica, a gente pode dizer que o elemento da linha J e da coluna I mais 1 da tabela que a gente vai calcular pode ser dado em termos do elemento da coluna anterior, ou seja, coluna I, e da linha J e linha J mais 1, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que fica o cálculo. Bem, o que a gente vai fazer é a subtração, né? Suponha que essa daqui é a coluna I mais 1, então essa aqui seria a coluna I, essa daqui é a linha J, essa aqui seria a linha J mais 1, certo? Então a gente vai fazer a subtração desses dois elementos, T de J mais 1 e coluna I, menos o T de J e coluna I, ok? Então, está feita essa subtração. Isso seria esse C menos o B. Tudo isso dividido pelo elemento x da mesma linha e o elemento x da mesma linha pulando a ordem da diferença dividida. Então, elemento x da ordem da diferença dividida. Bem, vejamos. Se você está calculando a diferença dividida da primeira coluna, lembre-se que lá no Silab o primeiro índice é 1, né? Na primeira coluna seria a diferença dividida de ordem 0. Se você está calculando a diferença dividida da segunda coluna, seria a diferença dividida de ordem 1. Se você está calculando a diferença dividida da terceira coluna, seria de ordem 2. Se você está calculando a diferença dividida da coluna I mais 1, ela seria de ordem I, certo? Então, aqui nós vamos ter o elemento x da linha J mais a ordem da diferença dividida, que a gente viu que é I, menos o elemento da linha que a gente está calculando J, certo? Então, no exemplo desse elemento aqui, nós teríamos o x de 3, x de 1 mais 2, que dá 3, menos o x de 1, certo? Então, com essa fórmula aqui, a gente vai conseguir fazer o nosso algoritmo das diferenças divididas. Vamos lá ver como é que vai ficar. Vamos lá fazer o nosso algoritmo do cálculo da tabela de diferença dividida aqui ao lado. Então, function, a gente vai retornar a nossa tabela de diferenças divididas. O nome da função a gente já deu ali, cálculo da tabela de diferenças divididas, e ele deve receber os pontos x e y. Como sempre, vamos começar perguntando de com quantos pontos nós vamos trabalhar. E como a gente já viu lá, a primeira coluna da nossa tabela de diferenças divididas vai ser simplesmente o y. Como é que a gente acessa a primeira coluna? A gente vai dizer que é todas as linhas da coluna 1. E isso vai ser igual
os pontos y que foram passados. Aqui só um detalhe, a gente tem que garantir que esse vetorzinho y é um vetor coluna, certo? Então, caso o usuário não passe um vetor coluna, esse comando aqui vai dar um erro. Ou você bota aqui um transposto, né, caso ele venha a linha, ou exige que o usuário passe ele como sendo coluna, certo? Agora sim está na hora de construir o resto da nossa tabela. Vamos discutir aqui os limites do nosso for. Perceba que isso aqui seria a nossa coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, certo? Então, nesse caso, quando a gente tem os pontos de x0 a x3, ou seja, 4 pontos, a gente deseja construir até a quarta coluna da nossa tabela. Mas preste atenção que a gente constrói essa tabela como sendo i mais 1. Então, o nosso i deve ir apenas até 3, porque quando ele for 3 aqui vai ficar i mais 1, 3 mais 1, e vamos construir essa quarta coluna aqui, certo? Então, o nosso i deve iniciar de 1, porque assim a gente vai começar a preencher a segunda coluna da nossa tabela e vai até o número de pontos menos 1, ok? Então, o nosso for aqui será for i igual a 1 até n menos 1. E vamos discutir agora como é que vai funcionar o for das nossas linhas, certo? For j igual a... Vamos lá observar na nossa matriz. Bem, a gente quer sempre construir a partir do primeiro elemento da nossa linha, certo? E na primeira linha a gente vai ter um elemento a menos, na segunda linha vai ter 2 elementos a menos, e em geral, quando a gente estiver calculando a iésima linha, a gente vai ter i elementos a menos. Então, o nosso j começa de 1 e vai até n menos i, ok? Vamos fechar aqui o end desse for, e agora tudo que a gente precisa fazer é colocar aqui aquela fórmula zona para calcular para preencher a nossa tabela de diferenças divididas, certo? Então vamos lá, tabela de diferenças divididas de j e i mais 1, de j e i mais 1, vai ser igual a tabela de diferença dividida de j mais 1 e i, tabela de diferença dividida de j mais 1 e i, menos tabela de j e tabela de j e tudo isso dividido pelo x de j mais i menos o nosso x de j. Ok? Agora já podemos acrescentar aqui o end function e isso completa o nosso método de calcular a tabela de diferenças divididas. Junto com o código de Newton, isso completa a nossa interpolação de Newton. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado.